Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, do poder e da glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos. Hoje estamos completando aqui a palestra de número 30. Acho que é um grande marco para nós que começamos esse trabalho sem saber se ia dar certo, né? E com o auxílio certo estamos chegando aqui. E tendo em vista que as palestras anteriores foi muito mais voltado aos assuntos materiais, né? Aos vícios, né? Eu queria agradecer a honra também de poder estar trazendo essa palestra como trazer uma forma de conseguir, através da meditação e da oração, trazer uma solução para os vícios, já que através do livro aqui, Elucidações do Além, o Mestre Ramatiz nos mostra a força da prece, né? Então, através desse livro, eu consegui perceber o quão importante é, e foi o que me fez estudar mais a fundo, né? Então, o livro começa na parte da prece e fala assim, o Mestre Ramatiz nos ensina assim: figurai a prece como um detonador psíquico que movimenta as energias excelsas adormecidas na essência da alma humana. Assim como a chave do computador da passagem altera ou modifica as correntes das vossas instalações elétricas. Sem dúvida, a capacidade de aproveitamento do homem durante o despertamento dessas forças sublimes pelo impulso catalisador da oração depende tanto do seu grau espiritual como de suas intenções. Aliás, o espírito, ao liberar suas energias no ato da prece, ele melhora sua frequência vibratória espiritual, higieniza a mente, expurgando os maus pensamentos, e libera maior cota de luz interior. Então ele mostra aqui que a oração, além de ser o ato de nós emanarmos os pensamentos, ela ainda acaba sendo que quase como que uma forma de terapia espiritual, porque nós acabamos expurgando as energias ruins, né, para que assim consigamos colocar para fora aquela energia de luz que existe no nosso interior, né? Então ele até completa dizendo assim: daí o motivo por que alguns santos purificam-se exclusivamente pelo exercício da prece, enquanto outros só puderam fazer pelo treinamento do sofrimento. Então, tendo entendido isso, esse trecho foi o que me fez reparar na força que a oração, a prece tem no nosso espírito, né? E isso me fez estudar mais a fundo, né? Porque, como nós já percebemos pelas palestras anteriores, nós percebemos que o cérebro é uma máquina que processa as informações que chega do nosso espiritual, né? Logo, não é o cérebro que cria as coisas, né? Então eu fiquei pensando, se no espiritual a oração funciona tão bem assim, como será que o físico responde, né, a essas emanações? Então, eu fiz um estudo aqui, no qual eu vou apresentar para vocês, mais voltado para a área da neurociência. E a neurociência conseguiu nos apresentar 4 tipos de inteligência que nós temos, né? A primeira é a inteligência racional, que é o quociente de inteligência, que é o QI, que ela é o conceito que surgiu lá no século XX, né? Que fala sobre a nossa capacidade de solucionar problemas, né? É nosso raciocínio lógico, né? Nós temos o QE, que é a consciência emocional, QE porque é quociente emocional, que é um conceito também relacionado à habilidade de compreender, gerenciar e expressar as emoções, né? Ou seja, entender as emoções tanto do próximo quanto as nossas próprias. É o conceito de inteligência emocional. Temos a QP, que é consciente físico, que é mais voltado à nossa inteligência, da capacidade de entendermos o nosso corpo físico, entendermos quando temos alguma doença, o corpo não está bem, né? É a nossa capacidade
de saber como funciona o nosso físico, e o QS, que é a inteligência espiritual. A inteligência espiritual foi desenvolvida por duas pessoas que se chamavam Dana Zohar e Ian Marshall, né? Eles eram um casal. A Dana Zohar, ela era uma filósofa e física, né? E o Ian Marshall era terapeuta e neurocientista. Eles disseram que a inteligência espiritual é a nossa capacidade de desenvolver ou encontrar significados para a nossa vida, né? Então é sentir-se conectado com algo maior, desenvolver moralidade. Essa seria a nossa inteligência espiritual. Então, vamos falar um pouco sobre a inteligência espiritual. Nós vamos falar sobre esse casal aí, que eles foram bem importantes. E essa inteligência espiritual, ela está dizendo respeito às áreas do nosso cérebro que são as responsáveis por processar tanto as informações espirituais, quanto os momentos de insight, os momentos de oração, porque estudos mostraram que quando as pessoas estavam em orações profundas, em meditações profundas, né, ou até mesmo tendo experiências espirituais, eles perceberam que certas áreas do cérebro eram ativadas, né? E uma coisa que mais ativa essas áreas era a oração e a meditação, né? Então nós vamos nos aprofundar mais nessas áreas do cérebro responsável a processamento espiritual. E a primeira área que nós pode falar é sobre a resistência à dor, que nós temos uma área do nosso cérebro que é chamado de córtex parietal superior. Esse córtex parietal superior, ele é responsável pela nossa percepção espacial, ou seja, pela distinção entre o eu e o ambiente externo, né? É basicamente o córtex parietal superior. Ele faz parte de uma rede que chama rede somatossensorial, que nós temos o córtex somatossensorial, o primário e o secundário, né? Que eu vou tentar não entrar muito a fundo, mas é basicamente toda a área do nosso cérebro responsável por associar onde estamos sentindo uma dor, intensificar a dor, saber aonde está acontecendo, né? E toda essa área está relacionada ali no córtex parietal superior. Estudos mostraram que quando as pessoas estavam em momentos de oração, em meditação, essa área do córtex parietal superior, ela era menos ativada. Como foi mostrado num experimento onde eles colocaram um grupo de pessoas religiosas, né? Pessoas religiosas. E lá eles fizeram alguns estímulos dolorosos nessas pessoas, né? E eles viram que quando eles estavam vendo alguma foto relacionada à espiritualidade, essa área era menos ativada. Simplesmente pelo fato de eles estarem se sentindo conectado a alguma coisa, né? Então, mostrou que sim, nós conseguimos ter um pouco mais de resistência à dor nos momentos de oração, nos momentos de meditação e até nos momentos de experiências espirituais profundas, né? Outro experimento também foi das freiras carmelitas. Esse experimento foi realizado lá na Universidade de Montreal. E lá eles colocaram um grupo de freiras carmelitas, né? E dentro de um scanner, né, de ressonância magnética. E lá eles pediram para elas se lembrarem, né, dos momentos de experiências espirituais profundas. E também o experimento mostrou que essas áreas do córtex parietal superior eram menos ativadas. Logo, elas estavam menos sujeitas a sentirem dor. Outra área também, que é o córtex pré-frontal, já está relacionado à nossa melhor racionalidade. Por quê? Porque a oração ativa o nosso córtex pré-frontal, ativa o córtex pré-frontal com constância, né? E pelo que nos mostra a neuroplasticidade, né? A neuroplasticidade é a nossa capacidade de modificar o nosso cérebro em resposta às experiências e práticas constantes, né? Ou seja, quando uma prática é realizada com constância, o cérebro começa a formar novas conexões entre os neurônios, né? A famosa sinapse. E assim começa a criar novas vias neurais, né? Porém, essas vias, elas, quando se realiza o ato uma vez, ela ainda é fraca, né? Ela não tem força nenhuma. Mas quando você realiza ela com constância, elas vão se fortalecendo. E à medida que ela se fortalece, o cérebro começa a ter mais facilidade para acessar essas vias, né?
Então, existem vários tipos de plasticidade, né, que não vem ao caso falar também, mas tem a plasticidade regenerativa, plasticidade somática, plasticidade axônica, dêndrica, sináptica, existem vários tipos, né? E o fato é que quando nós realizamos a oração com frequência, o córtex pré-frontal é ativado repetidamente, e o que nos leva ao fortalecimento das conexões neurais. Ou seja, quando nós trabalhamos o córtex pré-frontal, ele é ativado regularmente e o nosso cérebro consegue ter mais facilidade para ativar o nosso córtex pré-frontal, já que nós sabemos que no nosso cérebro o sistema límbico é muito mais trabalhado, né, do que a parte racional. Logo, quando nós trabalhamos, exercitamos o córtex pré-frontal, nós adquirimos mais racionalidade, né? É como se fosse na academia, quando a gente faz um exercício, né? E para que o músculo cresça, a gente tem que fazer aquele exercício com constância, né? Porque a gente vai gerando hipertrofia, né? É como se fosse que a oração é a hipertrofia do cérebro, né? A gente vai, com o tempo, criando melhores caminhos neurais para nos tornarmos mais racionais. E o principal, que é o que eu vou falar hoje, que quem descobriu isso daqui foi aquele casal que eu falei, a Dana Zohar e o Ian Marshall, que foi chamado de ponto de Deus. Por quê? Porque os cientistas perceberam que tem um lugar aqui localizado acima da nossa orelha, que é os lobos temporais, e eles têm a capacidade de reconhecer, processar os reconhecimentos visuais, as percepções auditivas e estar ligado às memórias e às emoções. Só que eles perceberam que toda vez que a pessoa estava tendo uma oração profunda, uma meditação profunda, ou relatavam alguma experiência espiritual, o lóbulos temporais era ativado muito forte, e era a ativação deles que levava a pessoa a ter um momento de insight. E para quem não sabe, os momentos de insight é o momento onde o nosso cérebro praticamente atinge um pico de criatividade, né? Foi chamado de ponto de Deus por causa disso, porque além de que eles viam que ativava muito quando a pessoa estava tendo a experiência espiritual, a pessoa tinha um pico de criatividade, né? Ela conseguia pensar, ela conseguia criar coisas novas, né? E só que aí mostrar isso nos leva a pensar, né? Mas então, o cérebro que cria as experiências espirituais, logo não é nada real, né? É tudo uma ilusão do cérebro, alguém pode pensar. Mas não, também não é assim. Porque já foi realizado um estudo que foi feito por um neurocientista da Suécia chamado Per Grengst, e ele, na verdade, o primeiro estudo começou com outro neurocientista chamado Michael Persinger, porque ele postulou que as experiências espirituais eram só apenas algumas microconvulsões que aconteciam nessa parte dos lobos temporais. Então ele fez um capacete eletromagnético, onde o intuito era estimular os lobos temporais e assim mostrar que as pessoas relatariam experiências espirituais, logo a experiência espiritual não seria real, né? Seria a criação do cérebro. Mas quando ele fez, o experimento dele acabou dando certo, ele mostrou que 80% das pessoas relataram experiências espirituais. Só que aí, quando esse estudo chegou nesse cara da Suécia aqui, o Per Grengst, ele percebeu que a forma que o Persinger tinha realizado os experimentos, tinha muita coisa que estava incentivando o experimento dar errado. Então ele pediu o capacete emprestado para eles lá na Suécia, e lá ele com o grupo de neurocientistas dele, eles fizeram de tudo para que o experimento funcionasse de forma correta, né, sem nada de intervir, e relatou que ninguém teve experiência espiritual. Logo, não é o cérebro que cria as experiências espirituais, o cérebro só processa as informações, né. Essa é a conclusão que nós chegamos nas nossas outras palestras, né. Uma pergunta, né? Como se o experimento que ele fosse enviesado, né? Basicamente. Mas, pelo que eu entendi, não foi nem propositalmente. Foi realmente ele sem base, sem estudo. Aí muita coisa deu errado. Mas sim, acho que teve 1% de viés também. Então, se nós formos focar de novo nesse ponto de que o cérebro não cria, apenas processa, nós percebemos assim que o cérebro não é a causa, né? O cérebro é a consequência. A causa é espiritual. E por causa dessa causa é que o cérebro processa e faz acontecer da forma que tem que acontecer.
Mas, como o nosso intuito não é de explicar ciência, né, cabe a nós pensar, se o cérebro está tendo essa consciência, ou está tendo essa consequência com as orações, com as meditações, então o que será que está acontecendo com o espiritual nesses momentos, né? Acho que essa é a pergunta mais importante, né? Porque, vamos lá, a oração é o ato de se comunicar através da oratória, lógico. E nós já sabemos que a ação do pensamento emanada de um ser é uma onda eletromagnética, né, que vibra na frequência desejada, ou não, né? E logo, a pessoa que emana pensamentos negativos como inveja, ansiedade, preocupação, elas são emanadas com uma baixa frequência, na qual irá sintonizar com aquilo que é da mesma frequência que ela emanou, né? Quando nós tentamos um contato através da oração, normalmente nós estamos tentando sintonizar com os irmãos da autoespiritualidade, né? Normalmente. Nós oramos para tentar um contato com algo superior, né? E no livro Elucidações do Além, o mestre Ramatiz nos disse assim, ó: a prece dinamiza os anseios sublimes que em estado latente já existem na intimidade do espírito. Muito bonita essa palavra, mas vamos tentar entender melhor, né? A prece dinamiza. Dinamiza vem de intensificar, né? Vem de colocar para fora. Ou seja, a oração coloca para fora os anseios sublimes, ou seja, os desejos do espírito, né? Que já existem em estado latente na intimidade do espírito, né? Ou seja, a oração coloca para fora os desejos do espírito, né? E ele completa assim: o homem, na verdade, como futuro anjo, quando se devota à oração, exercita-se num treino devocional que o coloca em contato com os espíritos de hierarquia angélica. Toda prece fervorosa e pura recebe do alto a resposta benfeitora, a sugestão mais certa e também as energias psíquicas que sustentam o próprio corpo carnal. Que sustenta o próprio corpo carnal a gente já percebeu, mas o ponto que nos pega, que agora entrando na parte da espiritualidade, né, é essa parte da toda prece fervorosa e pura, né? O que seria uma prece fervorosa e pura? Prece fervorosa seria basicamente aquela no qual o ser que está emanando emana com total certeza daquilo que ele busca, né? E a prece pura seria aquela que é feita com um viés realmente amoroso. Porque seria pura a prece de um ser desequilibrado que ora pedindo coisas que só vão sustentar o seu ego, sabe? Pedindo, sei lá, orando porque quer um carro, sabe? O que isso vai mudar para ele, né? Não é pura essa prece. Mas uma prece pura poderia ser aquela no qual um ser desequilibrado ou viciado já reconheceu o seu desequilíbrio e ora como um pedido de ajuda, né, para tentar se equilibrar de novo. Essa seria uma oração, uma prece feita de forma pura, né? Só que é aí que está o ponto. Essa prece fervorosa e pura, ela necessita do reconhecimento da nossa própria ignorância, né? Ou seja, necessita que nós reconhecemos o nosso desequilíbrio, né? Porque é o reconhecer a si que faz com que nós consigamos nos melhorar, né? Reconhecer a si é o primeiro passo para saber o próximo passo. E é aqui que entra o trabalho da meditação. Então, falando agora um pouco mais sobre a meditação, que eu não vou entrar nos assuntos da neurociência, porque eu acredito que a meditação, o trabalho dela é muito mais profundo, né? Por mais que ela traz muitos benefícios à neurociência do nosso cérebro. Mas um terapeuta e neurocientista também, chamado Fabrício Nogueira, ele afirmou que para nós ativarmos a nossa inteligência espiritual, antes era necessário que duas outras inteligências estivessem em equilíbrio, que era a inteligência racional, o QI, e a inteligência emocional, o QE. E por que isso? Porque alguns experimentos mostraram que as pessoas que possuíam desequilíbrio emocional ou mental, elas não conseguiam ativar fortemente a inteligência espiritual, elas não conseguiam ativar essas áreas, ponto de Deus, que dá o excesso de criatividade, a resistência à dor, justamente porque a inteligência emocional e a mental estava desequilibrada. Então, nós podemos chamar essa busca de reconhecer os seus erros, né, os seus desequilíbrios como a busca, como a meditação, né? Se nós formos levar para o lado espiritual, isso nos mostra que a pessoa que possui desequilíbrios mentais
não conseguem sintonizar a frequência dos seus pensamentos e sentimentos, ou seja, suas orações, às altas esferas da espiritualidade. Porque o desequilíbrio é justamente a falta de compreensão de si mesmo. Se nós não temos compreensão, a mínima compreensão de quem nós somos, ou de quem nós não somos, né? Como que nós esperamos conseguir se conectar com alguém até mesmo superior a nós, né? Vamos supor que nós estamos, um exemplo disso, né? Estamos segurando um telefone na mão, né? O telefone por si só ele é só uma máquina, não faz nada, né? E você sabe que você está precisando ligar para alguém, para pedir algum conselho, alguma coisa assim. Só que nesse momento a sua mente está completamente agitada, né? Você está fora de si, e por causa disso você não consegue lembrar o número que você precisa discar para tocar. Qual é a melhor forma da gente lembrar o número? É a gente se sentar, se pacificar, fechar os olhos, respirar pela nossa própria vontade, né? Mentalizar o nosso objetivo, né? Por que nós precisamos desse número, por que estamos ligando. E só assim, só com essa pacificação, nós conseguimos lembrar do número a ser tocado, né? Então, com isso eu afirmo que a oração não consegue ser profunda quando estamos desequilibrados, mas não quando só estamos desequilibrados, mas sim quando não percebemos o desequilíbrio, não buscamos melhorar, né? Porque assim alguém pode pensar, poxa, então eu só consigo me conectar com a autoespiritualidade quando eu conhecer meu verdadeiro eu? Eu preciso ser um iluminado para conseguir fazer uma oração? Não, nós não precisamos ser um iluminado para fazer uma oração, mas nós precisamos pelo menos, reconhecer aquilo que nós não somos. O processo de encontrar a si mesmo, né, ser um ser diamante é longo, né, exige de uma disciplina muito grande consigo mesmo, mas o primeiro passo para a reconstrução de si mesmo é justamente o de reconhecer que aquela imagem que você sempre levou como verdadeira não é verdadeira, né? Isso é o que quebra o nosso ego, né? Isso é o que nos faz sair da zona de conforto. É isso que faz a gente se desconectar com tudo aquilo que nos desequilibra. Logo, quando nós fazemos uma oração, uma prece sincera, tendo consciência de que temos algum desequilíbrio que precisamos melhorar, nós começamos a colocar para fora aquela energia deletéria que nos prende, como disse o mestre Ramatiz, e assim conseguimos colocar para fora os anseios sublimes, como ele disse, que existe no íntimo da nossa alma, né? Ou seja, assim nós conseguimos perceber que para a oração ser feita com sinceridade, com profundidade, é necessário um processo de meditação, né? O processo de você reconhecer aquilo que você não é. Um grande exemplo disso está em algumas filosofias, né? Por exemplo, lá em 470 a.C. ainda, lá na cidade de Atenas, Sócrates ele tinha sido considerado como o filósofo mais sábio daquela época. E aí quando essa informação chegou nele, que ele era o filósofo mais sábio, ele se revoltou. Como assim eu sou o filósofo mais sábio? Ele pensou, né? Porque ele era aquele que afirmava que a inteligência humana é limitada à sua ignorância. Logo, ele reconhecia que tudo que ele conhecia era limitado ao que ele conhecia. Então ele não poderia se considerar o mais sábio. Como que ele é o mais sábio se ele não sabe de nada, né? Para ele pensava. Então nisso ele saiu em busca de algum sábio mais sábio que ele, porque ele não queria assumir. E nessa busca ele se deparou com o fato de que todos os sábios daquele tempo afirmavam ter a verdade absoluta das coisas. Logo ele foi obrigado a chegar na percepção de que talvez ele era o mais sábio mesmo. Porque ele era o único que dizia, só sei que nada sei. Essa frase é a frase mais revolucionária, ela quebra todo o egoísmo, porque essa é a frase que nos coloca em meditação, né? Sócrates era meditativo, por ele saber disso. Também tivemos o príncipe Siddhartha Gautama, né, que quando ele saiu do castelo, ele percebeu coisas muito além dos muros que ele podia conhecer, e nisso ele percebeu que ele não conhecia nada, nem a si mesmo, porque até a imagem que ele tinha de si era a imagem que ele tinha dentro das limitações do castelo, né, ou seja, muita riqueza, muito luxo. Quando ele percebe que ele estava errado, ele se depara com o fato de que ele não conhece nem a si mesmo. E isso fez ele entrar em meditação, né? Ele não era meditativo porque em algum dia ele alcançou a iluminação, né? Ele era meditativo primeiramente pelo fato de saber que não reconhece a si mesmo.
E a busca por reconhecer a si mesmo é o que o tornou meditativo. Logo assim nós percebemos que a oração você faz, já a meditação você é. Entender isso é ter em mãos uma arma muito, muito poderosa, porque quando você tem a percepção daquilo que você não é, e você consegue fazer uma oração pedindo ajuda ou tentando se reconectar a si mesmo, nós acabamos nos elevando e assim entrando em contato com as altas esferas. Não é como se fosse que nós temos que orar porque eu preciso estar conectado com os irmãos espirituais. Não é nada disso. A oração e a prece a oração e a meditação que nós fazemos tem o intuito de melhorar a nós mesmos. E assim, quando nós melhoramos a nós mesmos através da meditação e da oração, nós nos elevamos e nessa elevação nós automaticamente ficamos unidos, ficamos em sintonia com os irmãos das altas esferas. Sabe? Não é como se fosse que eu tô aqui pensando, nossa, eu tenho que fazer uma oração para me conectar com os irmãos de luz. Não é nada disso, sabe? Se conectar com os irmãos de luz é a consequência. Porque é a consequência de se elevar, entende? É como se fosse que eu não preciso pegar e falar, nossa, eu vou fazer essa palestra aqui porque eu quero me conectar com os irmãos da alta espiritualidade. Não, sabe, eu tô fazendo essa palestra porque eu quero aprender, porque eu quero evoluir. E isso me faz, consequentemente, me coloca em ligação com eles, né? Então, através do orai e vigiai, né? Vigiai seria o estar em meditação. Esse seria o caminho que nos coloca diretamente em contato com a alta esfera, né? Quão bom e quão suave será o dia que os irmãos estiverem em união, como disse nosso mestre. Então, eu trago essa palestra com o intuito de nós levarmos a reflexão, né, profunda pela busca de nos equilibrarmos, pois tendo em vista os males que a falta de equilíbrio nos traz, né, como nós podemos ver nas palestras anteriores, nós percebemos que às vezes o desequilíbrio que uma pessoa tem não irá trazer uma consequência agora, né? Às vezes nem uma consequência futura, mas a consequência do desequilíbrio sempre aparece no pós-morte, né? Lá é onde os níveis de realidade estão com suas leis funcionando ininterruptamente, no caso, né? Então não tem outro caminho. Lá vai acontecer. E a pessoa que insiste em continuar levando uma vida de desequilíbrios, ela trabalha para que o mal triunfe sobre a Terra, né? E a pessoa que percebe isso acontecendo e também não faz nada, ela se assemelha em grau, tamanho e peso à pessoa que se mantém desequilibrada, porque é justamente para que o mal triunfe, basta que o bem não faça nada, né? Então, nós devemos sempre reconhecer e manter em mente o quanto nós ainda podemos melhorar, como humanos, como espírito e como os verdadeiros filhos de Deus, né? Porque é manter isso em mente que nos torna meditativos a todo momento, né? E assim, oremos com fervor e com pureza, pois as trevas não têm força alguma contra a união, né? Contra o amor. E quando nós oramos com frequência, nós acabamos criando os laços amorosos com os nossos irmãos, né? Assim como nós criamos as vias neurais, nós acabamos também criando os laços, as vias amorosas com os nossos irmãos de luz. E por causa disso, a nossa união amorosa espiritual acaba se expandindo muito. Nós acabamos tendo muito mais proteção e não ficamos sujeitos, né, a tudo isso. Porque nós percebemos que mesmo aquela pessoa que até que está equilibrada, muitas das vezes ela vê um mal acontecendo e passa o pano, né? O famoso passar pano que nós já falamos muitas vezes. Onde a pessoa, sei lá, vai para uma festa onde está tendo droga, está tendo muita bebida, e ela fala, não, mas eu estava nessa festa, mas eu não usei, eu só brinquei lá com meus amigos, não participei de nada. Mas só de estar lá no meio, vendo aquilo acontecendo,
e não se pronunciar, sabe? Não falar que aquilo é um desequilíbrio e participar ainda, sabe? Tá consentindo para aquilo que continue, sabe? Então, eu repito de novo essa frase, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Estamos em tempo onde o desequilíbrio tem se tornado cada vez maior e os que estão desequilibrados, ao invés de buscarem uma ajuda, eles preferem normalizar os seus problemas como os normais, né? E com isso nós percebemos que nos últimos anos nós tivemos um grande aumento, né, nos vícios, nas promiscuidades, as pessoas se rendendo à prostituição, né? E então o intuito dessa palestra é justamente o de fazermos nós refletir em criar uma disciplina mais forte com a oração e com a meditação constante. Porque é assim que nós iremos conseguir estar sempre em contato com a autoespiritualidade, sempre melhorando cada dia mais, né? Então, para aqueles que afirmam que não sabem orar, né, ou que usam isso como desculpa, né, para não tentar orar, eu trouxe aqui umas belíssimas orações, não para que nós copiemos a sua oração, mas sim para que nós consigamos ter uma base de como a oração feita com frequência pode alcançar níveis amorosos muito supremos. Porque além dessas orações aqui, que eu vou até entregar para vocês, depois vocês dividem, que eu só imprimi uma. Então eu peço licença a todos que estão ouvindo para que nesse momento nós fechemos os nossos olhos, respiremos fundo pela nossa própria vontade, que nós limpemos a nossa mente de qualquer pensamento inferior, que pacifiquemos nossos espíritos para que nós possamos escutar bem essas palavras e refletir sobre elas. Oração de Emmanuel. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do nosso próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejemos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Oração de Emmanuel, agradecemos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandem o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas nossas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós, pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a solução dos nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém nos pode subtrair. Por tudo, e por isso todos os demais tesouros de esperança e amor, a alegria e paz de que nos enriqueces a existência, se bendito, Senhor, ao mesmo tempo que nós te louvemos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Essas orações nos trazem um grande exemplo do que uma oração com disciplina pode alcançar, né? Uma belíssima oração que nos faz refletir. E para aqueles que já estão conseguindo alcançar
um nível mais alto, eu também trouxe aqui 2 mensagens criptografadas também pelo nosso irmão Chico Xavier, que seria um recado para todos aqueles que estão trabalhando em nome do bem e do amor, né? Então essa mensagem: amarás servindo, de Emmanuel. Ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando as forças das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem, de suspeitas e de rancores, o espírito desprevenido, amarás servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro e daqueles outros que partiram da terra, abençoando-te o nome, depois de repetidos exemplos de sacrifício, para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado do amor e serviço que te legaram. Para isso, não te deterás na superfície das palavras. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por ele tudo aquilo que desejarias se te fizessem na mesma circunstância. Ante a vítima da penúria, imagine o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido, a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. Renteando com os doentes desamparos, reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade, sem a esperança sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia, à frente das crianças despejadas nas ruas. Pensa nos filhos amados que aconchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que o socorreste se estivesse desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto que te rasgarias entranhas da consciência. Se ocupasses o lugar deles, e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo quando te vejas absolutamente a sós no trabalho de bem, sob a zombaria dos que te tresmalham temporariamente, no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre e Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Mensagem de Meimei, trazida pelo Chico Xavier. Filho meu. Filho meu, o lar é o berço do teu destino, templo aberto ao teu coração. Aí tens o porto a que o Senhor te conduziu no extenso e furioso mar da vida terrestre. Aprende a respirar dentro dele com o respeito e a bondade que a vida nos merece. Haverá porventura lição mais comovente que o esforço de teu pai por manter-te robusto? E poderemos, acaso, encontrar mais sublime testemunho de sacrifício e ternura que o carinho de tua mãe, esquecida de si mesmo em favor de tua alegria? Quando a chuva lá fora ilameia a estrada, e quando a ventania passa zunindo na altura, já pensaste na bênção do teto que te agasalha? A mesa, quando a sopa fumegante convida tua fome ao repasto? Já refletiste na sublimidade do santuário que te abriga? Quando cansado, te acolhes ao leito? Já meditaste na doce e misteriosa mão de Deus que te sustenta o sono? Aprende a honrar a tua casa no culto da gentileza, enriquecendo-a com o teu serviço constante no bem e sacrificando-a com teu amor. O lar é o primeiro degrau com que o Todo-Poderoso nos induz a escalar o céu. Tua casa é o teu celeste jardim do mundo. Cultivai aí, nesse abençoado recanto de paz e trabalho, as flores do bem que nunca fenecem. Ajudam na preservação da tranquilidade e do bem-estar, porque um dia, de fronte preocupada, como agora acontece ao teu pai e à tua mãe, crescido e pensativo, terás um lar diferente, onde entrarás como Senhor, e inclinado sobre algum rosto alegre e saltitante, como o teu, igualmente dirás, meu filho, meu filho.
com essas mensagens e com essas orações, espero que tenha ficado forte na mente de cada um e no coração de todos que escutaram como é importante o trabalho da oração e da meditação. Não para que com a oração nós deixemos de trabalhar para o amor, mas justamente para que com a oração e com o trabalho da meditação consigamos ter mais forças para trabalhar, né? Para que consigamos alcançar um nível de união, de família celeste, já que a meditação e a oração nos leva a nos conectarmos e a nos mantermos conectados com essa nossa família celeste. Como pode que um irmão criado do mesmo filho que nós, do mesmo pai que nós, possa se perder nesse mundo com tantos vícios, com tanta crueldade, sendo que o lar é o amor, só há paz, só há alegria. Não tem motivos para se render a isso como uma falsa sensação de prazer. Como que um prazer que vem do corpo e dura apenas poucos minutos pode ser confundido com uma verdadeira alegria? Então, irmãos, através do trabalho da oração e da meditação, eu percebo que é com essa disciplina que vamos conseguir nos melhorar como pessoas, como seres humanos, como espécie e como seres espirituais, filho do verdadeiro Deus. Essa é a palestra e agradeço a todos que assistiram até aqui. Bom, Denis, obrigado pela palestra. Achei muito perfeito, com muita profundidade, não só na questão do estudo, mas sim também dos sentimentos, né? Eu achei que foi muito profundo, me tocou muito, principalmente as orações. E eu acho incrível como que você conseguiu colocar numa sequência que, se parar para pensar, só pela questão da resistência à dor, já seria o suficiente para a pessoa se esforçar mais. Porque, pelo que nós aprendemos, o único sofrimento que é realmente um sofrimento é o sofrimento da dor, né? Que não adianta a pessoa tentar controlar. Mas parece que Deus foi tão justo que até na questão, mesmo que isso é uma coisa que não temos muito controle, na verdade temos sim um certo controle, né? Nós podemos tentar diminuir, só por isso já era suficiente. E ainda, essa questão também da segunda parte, que é da neuroplasticidade, vê se eu tô certo, se eu entendi certo, tá? Com a persistência na oração, nós conseguimos deixar ao lado, criar caminhos neuronais onde temos mais conexão com o córtex pré-frontal do que com o sistema límbico, é isso, né? Isso é incrível, eu nem sabia que era possível uma coisa dessa, eu nunca pensei, porque eu sempre vi os caminhos neuronais como questões mais materiais, né? Estudos, vícios, e eu nunca pensei por esse lado. Então cai muito naquilo que o Alci também nos ensina, que a meditação é um treinamento para que quando nós desencarne, nós já esteja mais acostumado com o lado espiritual do que com o lado material. Assim, nós não cai na loucura, naquela grande diferença que é sair do mundo material, que é tão denso, para o mundo espiritual. Então, a constância na meditação já nos deixaria mais em conexão com o nosso lado espiritual em vida do que com o lado material. Isso é a melhor coisa possível. Só por isso eu acho que já seria o suficiente para as pessoas buscar uma meditação e oração. Agora vendo até agora para nós que estamos atualmente como professores, né? Eu achei incrível que também, vendo por esses quocientes, que eu não sabia, eu só conhecia o quociente de inteligência, nós podemos tentar evangelizar também por essa forma, né? Porque nós sempre falamos do equilíbrio do yin yang, do equilíbrio dos chakras, e agora também tem o equilíbrio dos quocientes, né? Porque vemos muitas pessoas que podem ter o equilíbrio físico, eu não entendi direito o quociente do P. É o físico que você falou, físico, né? Então, imagino, não sei se é exatamente isso, mas uma pessoa que está plena em saúde poderia ser uma pessoa que está
com o QP equilibrado. Uma pessoa que é simplesmente muito inteligente, mas não cuida do corpo, não cuida do espiritual e também do emocional, também não leva à perfeição. O que será que uma única pessoa poderia alcançar estando em completo equilíbrio com esses quatro, né? Eu acho que vale esse questionamento, porque se nós somos seres aqui humanos e vemos que só pelo lado humano podemos alcançar coisas tão divinas, tão belas, né? Só a música, por exemplo, o como que nós conseguimos vibrar um ambiente, sabe? Que parece que nós não estamos nem na Terra mais. Imagina se nós equilibramos todos esses, aonde que nós poderíamos chegar? Sim. Concordo, porque é uma coisa que todo mundo só para ouvir o QI, né? Normalmente o QI é o mais conhecido, né? Porque ele acabou sendo o primeiro a ser estudado. Mas realmente o QP é o que estuda o físico no negócio da pessoa saber quando o seu corpo está saudável ou não, né? Saber. Isso inclui também coordenação motora. Toda essa coisa está incluída no QP. Mas realmente o equilíbrio de todas é importante e eu percebo que uma depende da outra, sabe? Querendo ou não, o equilíbrio emocional, o equilíbrio do corpo depende do equilíbrio emocional também, né? Quantas pessoas que pelo emocional às vezes vai comendo só pelo emocional, sem raciocinar, sem nada, sabe? E quando a pessoa também é inteligente, mas não tem uma base espiritual, sabe? Então ela é inteligente, ela sabe estudar, mas como ela não tem a base, ela se deixa levar por qualquer viés, sabe? Qualquer viés por trás daquilo. Então, realmente, o equilíbrio dos quatro, eu acho que é o que levaria num nível mais perfeito, assim, eu diria, para nossa espécie, para nossa existência. Eu tô sem palavras para expressar o que eu tô sentindo em relação à sua palestra, sabe? Tipo, obviamente, evidentemente que uma das formas é te agradecer, porque foi uma palestra maravilhosa. Eu que agradeço. Conseguiu, um simples insight do livro Elucidações do Além, a respeito das orações, construir uma palestra maravilhosa que aborda diversos temas extremamente necessários para aquelas pessoas que buscam se desenvolver espiritualmente, se conectar com as altas esferas, que buscam alívios para suas dores, que buscam forças para superar seus vícios, né? Dado que essa palestra ela mostra um caminho para as pessoas que têm os problemas que nós citamos nas palestras passadas, como elas podem solucionar isso tudo, sabe? É interessante porque o mestre Ramatiz ensina que a inteligência, seja ela qual for, é sempre proveniente de Deus, né? Nós somos inteligentes à medida de que nós consigamos nos conectar com o nosso eu divino. Porque muitas pessoas pensam que a inteligência é um dom. Mas se você for ver, quem que é o onisciente? Quem é que tem todo o conhecimento? Quando dizem assim, por exemplo, tal pessoa inventou uma coisa. Ela não inventou tal coisa, ela só descobriu, sabe? Tipo, aquela coisa já existia de forma arquetípica. Em estado latente, né? Em estado latente, sabe? Tipo, já existia o potencial para existir aquilo. A pessoa ela só desenvolveu uma maneira e manifestou aquilo, mas ela já existia o arquétipo. Deus já deixou tudo criado de certa forma e as pessoas simplesmente descobrem. Então, quando a gente diz sobre inteligência, seja qualquer uma delas que for, ou desses conscientes aí, eu acho que o que fundamenta, o que alicerça tudo isso daí é a espiritualidade, sabe? As pessoas, quando elas começam a estudar o que elas são de fato e desconstruir aquilo que elas não são, elas começam a abrir as portas para compreensões superiores a respeito de todos os assuntos,
sabe? Inevitavelmente, quando a pessoa estuda a espiritualidade, ela começa a se desenvolver emocionalmente, ela começa a compreender o que são as emoções dela, o que não são, quais são as emoções benéficas, quais são as emoções que não fazem bem para ela, e como controlar essas emoções, ou seja, ela desenvolve o consciente emocional, ela desenvolve a inteligência emocional, que é sobre como lidar com suas próprias emoções e como lidar com as emoções das pessoas que estão ao nosso redor. Mesma coisa a inteligência, o conceito de inteligência racional, né? A pessoa, ela desenvolve uma capacidade de reflexão superior, sabe? Porque evoluir espiritualmente é muito sobre questionar tudo aquilo que você sempre acreditou, aquelas crenças, sejam elas religiosas, sociais, culturais, e nesse questionamento você reflete, você coloca o seu cérebro para trabalhar, você sai do automatismo, da simples reatividade. Então, faz parte também da evolução espiritual, assim também como o cuidado com o corpo, né, como o desenvolvimento corporal. As artes, por exemplo, que expressam bem o consciente físico, né, que é a questão de coordenação motora, ou de repente a saúde física, né, tem toda essa questão. Então, é muito interessante, né, porque a gente começa a desenvolver, trazer para a nossa realidade aquilo que nós verdadeiramente somos, que somos filhos de Deus, somos fragmentos de Deus, do Espírito de Deus, centelhas divinas, e todas essas benesses, todas essas virtudes começam a se manifestar em todas as áreas da nossa vida, né? E a oração, por mais que alguns pensem que ela deve ter um determinado hora e momento para se orar, o ideal é que cheguemos a um ponto onde a nossa vida seja uma oração e uma meditação. Não simplesmente, em determinado momento eu vou orar, em determinado momento eu vou meditar. Mas a pessoa conseguir, ao longo do dia, como ensinou o Divino Mestre Jesus e como você reforçou aqui, orar e vigiar. Porque é o nosso padrão de pensamento que vai determinar a frequência que nós estamos. Então, se nós queremos evoluir, queremos estar conectados com os mestres superiores, se nós queremos, de alguma forma, conseguir se sobressair em relação aos sofrimentos que existem aqui na Terra, nós precisamos nos colocar numa frequência mental e emocional superior, sabe? Diferente do padrão que as pessoas vivem no mundo hoje, né? Então, estar consciente do que você está pensando durante o dia todo. Isso não é fácil. É um trabalho muito difícil, demanda muita energia. Só que, como você próprio deixou bem esclarecido aqui nessa palestra, os benefícios são muito maiores do que digamos assim, os gastos energéticos, sabe? Tipo assim, eu dou o exemplo de um passista. Algumas pessoas pensam que uma pessoa que aplica um passe, ela tá doando as energias dela e tá, digamos assim, se sacrificando. De certa forma, é um trabalho sacrificial, só que se você for ver, se aprofundando um pouco mais, uma pessoa que trabalha com a aplicação de passes, ela é que sai mais beneficiada, porque quando esse trabalho ele tem o auxílio, tem ali o envolvimento espiritual, tem a preparação correta e o auxílio dos amigos da luz, esse passista ele se torna um canal pelo qual fluem as energias salutares, as energias curadoras, para serem transmitidas ao paciente, a pessoa que está recebendo o passe. Então, querendo ou não, o passista ele está recebendo as energias puras diretamente, sem necessariamente serem mescladas com a energia dele, que depois é passada ao paciente, né? Então, ele é extremamente beneficiado, né? E onde eu quero chegar com isso? Que quando nós meditamos e oramos, por mais que seja um trabalho
cansativo mentalmente, que seja um trabalho que demande muita energia cerebral, muita massa encefálica, né, muita energia, isso, o benefício que tem por trás disso é muito maior. Porque hoje, para nós vivermos uma vida de desequilíbrio, de entropia psíquica, é tranquilo porque nós nos habituamos assim. Nós aprendemos, a nossa vivência, a nossa experiência nos mostrou que é normal viver, que é comum viver desequilibrado, com os pensamentos vagando. E aí quando a gente começa a tentar mudar esse padrão, a gente vê que não é tão fácil quanto parece. Né? A gente vê que é bem complicado, porque a gente está já, para nós, por exemplo, aqui há 20 e poucos anos, já com esse padrão. Mas e para as pessoas que têm 40, 50, 60 anos? Como que faz? Ela já está há 60 anos com os pensamentos desequilibrados, na entropia psíquica. Né? Então é um trabalho que demanda energia, mas que vai reverberar para o resto da eternidade. Né? Porque nós somos espíritos infinitos, imortais, e o que vai definir o que ela vai ser daqui para frente é o que ela começa sendo agora. Seus pensamentos, as emoções e onde ela coloca a energia dela. Porque infelizmente na sociedade atual as pessoas estão nisso, né, de que aquele negócio, só acredito vendo. É bom, né, em certos casos é bom, né, quando a pessoa não tem esse viés. Mas o problema é que dar uma solução espiritual, as pessoas ainda não estão aceitando, sabe? Porque a solução espiritual, aí nós dá, a oração. Só que, mas aí é uma prática difícil de ficar fazendo, então não quero, sabe? Então tem que ter um motivo, você tem que colocar um motivo importante que faça ela pensar mesmo, né? Por isso que eu acho importante que nós nos aprofundemos nos estudos científicos, né? Porque cientificamente está provado que faz bem para todo o resto do corpo a oração. Então, e não é difícil, assim, no sentido de começar, de ter uma ideia, de falar, não, vou colocar em prática. O difícil, podemos dizer que seria alcançar uma certa profissionalidade e profundidade, né? Porque, por exemplo, vamos fazer uma oração. Então, tá em público ali, você já começa a se preocupar, eita, tem que falar bonito, tem que falar umas coisas que faz sentido. Fazer uma meditação. Nós podemos fazer a meditação ali, mas precisamos também alcançar um nível de profundidade, porque só ficar com o olho fechado tentando pensar em nada já é difícil. Agora tentar mesmo alcançar ali, chegar naquele estado de profundidade é mais difícil ainda. Mas nada nos impede de começar, né, de colocar em prática. Que até se nós parar para pensar, eu tinha ouvido em um vídeo o cara falando que um simples banho fazendo uma oração, você acaba fazendo uma limpeza no seu corpo. E quando eu decidi colocar isso em prática, eu caí nisso, eu achei um pouco complicado, sabe? Toda vez que eu tô no banho, eu tenho que lembrar de tomar banho, lembrar de fazer a oração. Mas eu tava reparando ontem como que eu já alcancei a normalidade, sabe? Hoje em dia é difícil eu estar no banho ali e não lembrar de fazer uma oração. Então, onde que a prática nos leva, né? Nos leva ao comum já. Então, nunca podemos dizer que não temos tempo ou que não, é muito difícil, porque sempre temos um tempo. Nós podemos pensar, igual o exemplo que eu falei, na hora de tomar banho, né? Nós podemos fazer uma oração, nem que seja rapidinho. Nós podemos, na hora de dormir, tentar colocar uma certa organização nos pensamentos que vêm, que geralmente é uma coisa completamente louca, né? Sem sentido nenhum. Você começa a lembrar das coisas que tá no dia, você começa a pensar nas coisas que vai fazer no próximo dia e não tem paz. Então, realmente, dá um gasto para nós, um gasto mental. Eu mesmo acho a meditação até hoje, para mim, a oração eu falei que ficou fácil, mas a meditação eu ainda acho, cansa bastante o mental, gasta bastante energia ali. Mas com certeza que com a prática, os benefícios vão ser muito maior do que isso. Sim. Uma coisa que eu fiquei muito... Eu tive um insight, assim, lendo esse livro, quando ele fala que a oração, além de você estar se conectando com alguém, isso de ele ter falado que a oração você coloca as suas energias deletérias para fora, sabe? Você expurga elas. Porque quando você ora, você acaba expandindo a sua luz, né? Você acaba falando palavras de bem, de amor. Então você acaba expurgando, acaba sendo uma autoterapia espiritual, sabe? Isso eu achei muito legal, porque nós vemos muitas pessoas que
que quando tem algum desequilíbrio, algum vício, fica naquela ideia, né? De que, eu não vou mais orar porque eu já tô tão desequilibrado que eu acho que ninguém vai nem me escutar. Mas é justamente o contrário, sabe? A pessoa saber que ela tá desequilibrada já é o primeiro passo, já. Ela saber isso já é praticamente uma meditação, onde ela sabe o que ela sabe o que ela tá acontecendo com ela. Eu mesmo às vezes caio nisso, sabe? De pensar, caramba, fiz tanta coisa errada que tô com vergonha. Aí não dá nem vontade de tentar fazer alguma coisa, sabe? Que coisa. Sobre os insights, eu queria fazer um comentário também, que falando sobre o equilíbrio, né, desses quatro também, será que os grandes gênios que tiveram na humanidade não eram oradores? Sabe, pessoas que tinham o hábito de orar e aí, sem querer, acabaram caindo nos insights? Foi só um pensamento que eu tive, assim. Aí eu fui pensar aqui, o Albert Einstein, pelo que eu imagino, pelo que eu sei até o momento, ele tinha um certo respeito por Deus, né? Imagino que ele era orador. O Nikola Tesla. E aí eu fico pensando neles assim, sabe? Eu acho que é exatamente isso. Talvez eles oravam, já tinham o costume de orar e acabaram equilibrando, de uma certa forma, esses quatro e caíram nessa genialidade, né? Esses insights gigantescos que Faz tiveram. sentido, é verdade. A possibilidade. Não fui a fundo nisso também. Falam que quando os gritos do ego se silenciam, a voz do espírito sobe às alturas, né? O que isso quer dizer? Quando a gente consegue silenciar nossos desejos e ambições materiais, carnais, individuais, a gente consegue escutar a voz do nosso espírito divino, que é o que o pessoal costuma chamar de intuição, né? E me parece muito que, por exemplo, Einstein, quando ele descobriu a relatividade, foi algo totalmente intuído. Sabe? Ele disse que viajou, se não me engano, ele tinha viajado com a esposa, alguma coisa assim, estava num lugar muito belo, mas assim, longe das preocupações mundanas. E naquele momento ali, quando ele se pacificou, ele teve um insight e conseguiu desenvolver a teoria da relatividade. Né? Então, nos momentos que a gente se pacifica, a gente percebe que, de fato, alguns podem dizer que é Deus que está falando com a pessoa, que é o espírito dela, que é algum espírito superior, divino, seja lá o que for, mas quando a gente se pacifica, a gente dá abertura para que a luz haja sobre nós, sabe? Mesma coisa a meditação, a oração, quando nós oramos, e aí entra no ponto da questão do alívio, da dor, né, de abrandar esses sofrimentos que nós sofremos com o nosso corpo carnal, que possui muitos problemas. Nesses momentos que a gente se eleva, a gente abre um canal para que os nossos mentores, guias, os espíritos da luz bem intencionados que estão próximos de nós possam atuar no nosso perispírito, no nosso corpo. Porque quando a gente está numa frequência de desarmonia, como diz na própria oração da Saint Honoré, né, que é aquela reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra, fala que quando a gente está numa frequência de desarmonia, as ondas de luz de Deus não chegam a nós, porque Deus vibra sempre em harmonia, em amor e luz, assim também como nossos irmãos das altas esferas, né, da espiritualidade superior. Então, quando nós oramos, nós, de fato, nos colocamos ali numa posição de receptáculos para essa luz, né? Porque eles querem que nós evoluamos, que nós cresçamos espiritualmente, para que nós sejamos também luz para os nossos irmãos que estão aqui encarnados. Né? Então, sempre que nós nos elevarmos, nós estaremos abrindo portas de conexão com a espiritualidade superior e nos colocando numa posição de serviçais da luz, né? Servidores da luz, que é o nome do canal, inclusive, né? É isso. Verdade. Um comentário que eu queria fazer também sobre oração é que eu acho que nós não temos todo o conhecimento científico ainda de tudo que ela é capaz de fazer. Então, enquanto nós não temos, nós caímos naquela história de Sócrates. Já que não temos todo o conhecimento e assumimos isso,
vamos fazer, porque pelo que nos consta até o momento é que são muitos benefícios e nenhum malefício até o Eu momento. Então, pesquisei os malefícios, não tem nenhum. e nisso, eu lembrei da oração, de uma história do Chico Xavier, que eu não lembro a história inteira, mas eu lembro que, referente às orações, quando ela é feita com amor, sai como se fossem umas flores. Pétalas, né? Isso, chove pétalas, e essas pétalas podem ser coletadas pela autoespiritualidade para ser utilizada em momentos onde pessoas com angústias sejam ajudadas. E nisso eu fiquei pensando, caramba, não existe mesmo um desperdício, sabe? Não é, mesmo que você esteja naquela situação de você se acha sujo e pensa, não, não vou fazer uma oração. Mas essa oração poderia ser como caridade, sabe? Pode ser que a energia que você ia emanar naquele momento ia estar ajudando qualquer outra pessoa que você não tem o menor conhecimento sobre Tipo a uma existência doação de dela. sangue, né? Exatamente, exatamente. Então, sempre fazer, né? Sempre que possível, não vamos pensar só no nosso benefício, né? Que, claro, são bastante também, mas vamos pensar que é uma simples caridade que estamos fazendo. O que eu penso que nós podemos colocar como disciplina, todos nós da ordem, é colocar esses momentos de oração e meditação antes de qualquer coisa que seja carnal, sabe? Ah, vou ir comer. Comer é uma coisa que normalmente nós faz por impulso e não percebe, né? A hora que o prato tá na nossa frente, nós já devora, nem lembra, percebe nem que tá comendo, e no outro dia nem lembra que comeu. Bem pensado. Então, antes de comer, nós podíamos fazer uma oração, que já era costume antigamente, Sim. mas acabou esse costume. Verdade, antes de dormir, Antes de dormir, quando acorda. quando acorda também, em todos os momentos, até o momento de limpeza do corpo, né? Tomar banho. Sim, Eu não sei como se perdeu uma coisa tão bonita, né? Que é na questão da oração. Pelo que eu vejo, é mais aquela questão da vergonha, né? Parece que as pessoas estão, antes do horário de almoço, elas estão cada uma em uma vibração, sabe? Tava brincando ali, o outro teve uma discussão, sei lá o quê. O outro tava em paz, mas nem lembrou. Então, é uma simples disciplina que nos obriga a cair de novo na vibração de paz, sabe? Além disso, como muitas famílias ainda consomem a carne, o quanto que uma oração não poderia ajudar, né? Óbvio que não tira o peso de ter matado o animal, essas coisas, mas acho que entraria como o Hélio Couto falava, de que já que vai comer, pelo menos faça uma oração de agradecimento a esse animal que morreu para nos ajudar, né? Um sacrifício do animal em nosso nome. Eu acho que a oração na questão da alimentação é muito importante, sabe? Um pedido de desculpa e um pedido de agradecimento, né? Isso, Pelo animal. isso. Eu acho que se a pessoa chegasse no ponto de pedir desculpa pro animal, ela pararia de comer. Eu também acho. Mas para aquelas pessoas que se sentem afogadas com as desarmonias do mundo, como disse Mahatma Gandhi, a grande alma, seja você mesmo o objeto da mudança que você quer para o mundo. E para essas pessoas eu digo, orem, porque a oração faz com que se acenda mais uma chama de luz nesse planeta que hoje, infelizmente, ainda está submerso nas trevas. E aí a gente consegue, pouco a pouco, quando o ambiente ele tem uma velinha só acesa, pode parecer que aquela vela ali ela é muito fraca, que a vela não tem capacidade, mas quando são muitas velas, a gente vê que o ambiente fica tão iluminado quanto se tivesse um holofote lá dentro. Então, nós precisamos ser essas velas, e a oração faz com que nós sejamos essas velas de luz, essas chamas que reverberam muito além do nosso físico, do nosso mental. Bom, a nossa oração sincera, verdadeira, tem a capacidade de ajudar os familiares que estão ao nosso redor, as pessoas que sofrem. E é o que o Daniel falou, testem, sabe? Tipo, se não querem acreditar nos experimentos científicos, nas conclusões que
os cientistas e pesquisadores chegaram, ou até mesmo os místicos, testem. Comecem o dia com uma oração sincera e veja como isso reverbera no restante do seu dia. E aí, se isso funcionar, tenta colocar a oração em outros momentos também, no almoço, antes de comer, antes de se alimentar, agradecendo, antes de dormir, pedindo por uma noite de renovação, de bom sono, para que seja direcionado para bons lugares na espiritualidade, porque também já é muito claro e evidenciado que quando nós dormimos, o nosso espírito sai do corpo, se projeta para experiências no astral. Então, às vezes você acorda mal-humorado, se sentindo drenado energeticamente, você deve se perguntar por que será? Se eu passei 8 horas dormindo, meu corpo descansou tanto quanto ele precisava. Mas e o seu espírito? Onde será que ele estava vagando durante suas horas de sono? Então, são reflexões aí que devem ajudar bastante as pessoas. Com certeza. Essa questão da oração antes de dormir, que eu comecei a dar muito mais importância também. Porque, realmente, do outro lado, se a gente vai dormir, e a hora de dormir, pelo que nós sabemos, é o momento que o espírito deixa o corpo, né, temporariamente. Se nós formos dormir com aqueles pensamentos animais, né, sentimentos completamente animais, pensando sei lá, no que aconteceu no dia, de como o dia foi difícil, e não para refletir, ser superior, imagina onde nós vai parar, sabendo que lá, do lado de lá, as leis funcionam perfeitamente, né? Bom, aí já entra na questão do contato com seres espirituais, né? Eu acho que nesse sentido realmente vale a pena. Mas eu achei muito interessante o que você falou sobre não é para nós buscar o contato, né, com eles. Agora, nessa questão da noite, com certeza. Agora, para nós, tirando aqui, pensando na parte da vida, enquanto estamos vivos, não tem muito... Óbvio que tem sim, mas não tem muitos, não deveria ser o foco manter a conexão com eles, né? Óbvio que eles ajudam na vibração em tudo, mas vamos supor aqui, alguém que está iniciando, sabe? Acabou de entender o que é espiritualidade, está tentando. O que essa pessoa precisa mesmo é buscar a sua elevação, né? Buscar a sua elevação, buscar fazer o que é o certo e o que é errado. Então, a conexão, o que ela precisa dos seres espirituais ajuda na intuição, para, por exemplo, saber que caminho tomar, porque não é sempre que tem um mestre, que nem nós temos o Alci que nos auxilia, né? Então é nisso. Que mais? Também ajuda na questão do sono, né, que nós fala, e também na força para não cair nos erros que nós vemos como enquanto encarnados, né? Mas assim, não buscar saber o que é certo ou errado dos espíritos do lado de lá, porque Jesus, por exemplo, já deu um grande exemplo do que é o certo e o errado a nós seguir. A gente já tem o suficiente, né? Eu só queria complementar isso daí que você falou, que eu lembrei aqui de uma coisa que eu comecei a perceber depois que eu iniciei os processos de meditação, de oração, sobre o que você falou, sobre a orientação, né? Porque nós temos o Alci que nos orienta. Mas assim, como que nós chegamos ao Alci? Como que o Alci chegou até nós? E eu comecei a reparar de uns tempos para cá que muitas coisas na minha vida vêm tomando certos rumos que pareciam já ser planejados, sabe? Como, por exemplo, o encontro com vocês, o conhecimento dos livros, a espiritualidade, os direcionamentos, certas atitudes que me conduziram a certos progressos na minha vida, seja espiritual, seja material. E eu comecei a perceber, e aí nos livros eu comecei a perceber isso e também nas conversas com o Alci, que quando a gente medita, quando a gente se pacifica, quando a gente ora, nessas elevações a gente consegue, como que eu posso dizer? A gente consegue se submeter à programação que foi feita para nós, entende? Por mais que nós não percebamos, nesses momentos parece que certas energias agem no nosso mental que fazem a gente ter certas ideias. Por exemplo, a questão do evangelho, de ler o evangelho no início de todas as palestras.
Antes de ser orientado pelo Alci, eu acho que vocês devem lembrar que eu tive o insight enquanto eu tomava banho e estava meditando, estava refletindo, veio a ideia de ler o Evangelho antes das palestras. E depois, um pouco depois, o Alci falou, foi solicitado pela espiritualidade que antes de todas as palestras vocês leiam uma parte do Evangelho de Jesus, né? Então, é nesse sentido, por mais que eu não tenha percebido de onde tenha vindo e por acaso eu posso até ter pensado que era um pensamento meu mesmo, só uma ideia minha, na verdade era uma influência da espiritualidade, que às vezes se confunde com um pensamento nosso. Às vezes a gente simplesmente pensa, veio uma ideia aqui e tudo mais, vou colocar em prática. Mas a gente consegue cumprir a nossa programação e, diferente de 90% da sociedade que infelizmente não consegue cumprir com a programação, né? Porque se não fosse assim, não estaria de 80% a 90% indo para o umbral pós-desencarne, né? Então, a gente consegue cumprir e sair da Terra praticamente como heróis, que conseguiram, diferente da maioria, cumprir com aquela programação que foi feita, que sempre é para o nosso bem, né? Porque as programações são feitas pelos espíritos da luz. Então, mais uma importância aí na meditação, na oração e na pacificação interior. Exatamente, porque parece que para cada pessoa a intuição talvez seja igual, mas cada pessoa está num nível de vibração que percebe isso de um jeito diferente. Porque, por exemplo, nós três somos médiums. Eu acredito que nós somos médiums porque, igual essa situação que você demonstrou agora, você já fez isso várias vezes, sabe? A minha é mais ao contrário. Tipo assim, quando eu penso que é uma coisa, é exatamente ao contrário. Tipo assim, eu penso, eu não vou levar blusa hoje porque não vai chover. Adivinha? Era exatamente ao contrário, sabe? Mas eu sinto que era uma intuição também, porque era uma coisa que não tinha nada a ver, que vem na minha cabeça, eu vou e tomo uma decisão. Só que eu tomo a decisão ao contrário, toda vez. E é exatamente isso que eu queria reforçar aqui, que eu não quis dizer que não é importante estar em conexão com os seres de luz, tá? Eu só quis dizer que isso não é o foco, isso é a consequência, né? Nós vamos buscar o nosso desenvolvimento, a caridade, buscar ajudar o próximo e nisso, por consequência, nos conectamos com eles começam a nos auxiliar mais ainda. Justamente, e o caminho fica mais aberto para eles auxiliar justamente porque é conhecendo os seus desequilíbrios, os seus problemas e fazendo uma oração que você consegue buscar se pacificar, se equilibrar e conseguir mais contato. Mas eu lembrei de uma coisa importante aqui também, que é isso de uma pessoa desequilibrada orar pedindo ajuda, né, pedindo força para conseguir melhorar. Os espíritas, né, eles falam que existem 3 tipos de oração, né? Uma é a oração de louvor, a oração de súplica e a oração de agradecimento. Eu tive uma fase da vida que eu achava que a única oração importante era de agradecimento, né? Só agradecer a tudo, pronto, não preciso mais melhorar nada, só agradecer. Mas eu percebi com esses estudos que não, sabe? Até a oração de súplica é muito importante, muito importante. Porque é justamente a oração de súplica que acredito que faz isso que eu falei da terapia espiritual. Você começa a colocar para fora, sabe? Os seus erros, o seu desequilíbrio. Só culpa. É como se fosse lá da Igreja Católica, Confessionário? As Santas Confissões, né? Entendi. Porque você ora e você sabe o seu erro, sabe? Você tá se assistindo de fora. Você tá em meditação vendo que você tá errado. E aí você ora, faz uma oração pedindo ajuda porque quer melhorar, sabe? Entendi. E você se coloca num lugar de humilde também, né? Exatamente. Assim, você nunca perde a sua humildade. Exatamente. Então, eu considero hoje em dia essas 3 como as mais fortes. Porque eu acredito como que o louvor também, quando nós louvamos, mas nesse caso eu acredito que o importante mais seria o verdadeiro Deus, né? Pai Amantíssimo. Não tem como nós mentalizarmos o Pai Amantíssimo sem ser como uma forma de louvor, sabe? Sendo Ele o que nos deu a vida. E eu acredito que quando nós o mentalizamos ou fazemos uma oração a Ele, em agradecimento, né, louvando a Ele, eu acredito que nós conseguimos nos elevar também, né? Justamente por ser Ele, né, o próprio. Então, eu acho que essas 3 orações, súplica, louvor e agradecimento, as 3 do nosso dia, sabe? Que nos ajuda a elevar. E justamente com essa elevação a gente coloca para fora assim, essas energias que nos prende, né, ao desequilíbrio e fica mais fácil assim, os caminhos com a autoespiritualidade.
Então é a consequência mesmo, não é a busca, né? Tipo, eu vou ficar orando porque eu quero fazer contato. Não, eu vou orar porque eu quero melhorar a mim mesmo, né? Eu quero me equilibrar, né? E aí isso vem como consequência. É como se as orações de louvor e de agradecimento fizessem nós subir degraus. Vamos falar assim, as orações gerais como degraus, porque essas nos faz subir em vibração. Acho que até independente do que nós estamos louvando, nós acaba tendo aquele sentimento de gratidão. Então isso acaba fazendo nos elevar. Só que não dá para subir tudo de uma vez, é como se precisasse depois de uma descidinha assim, que vai colocar para fora. Então seria as orações de súplica, acaba dando uma limpeza para que nós suba mais ainda. E assim vai. É, exatamente. Bom, da minha parte é isso. Acho que eu falei tudo que eu queria já. Só ia fazer um adendo mesmo que para aquelas pessoas que se motivam com a ideia de orar para se conectar com os espíritos superiores, façam também. Porque a gente colocou aqui que não é o fim, é uma consequência, não deve ser o objetivo. Mas assim, algumas pessoas vão querer meditar simplesmente para conseguir se conectar com os espíritos superiores e mesmo assim ainda continua sendo algo benéfico, né? Mas que a ideia mesmo é a pessoa sempre pensar que o maior beneficiado vai ser sempre ela que vai estar se beneficiando em maior grau com relação às orações e meditações e, consequentemente, os espíritos, por verem o esforço dela, porque assim, quando a gente se coloca na meditação e oração, a gente está se conectando com Deus, a gente está demonstrando um esforço para evoluir. E nesse momento você se coloca na mesma frequência com os espíritos que estão também buscando evoluir, ou seja, que estão buscando a luz. Então você sempre vai estar bem acompanhado, né, digamos assim, vai estar mais protegido, por mais que os espíritos que têm para servir a luz ainda são num número muito menor do que os que têm para servir as trevas, hoje no planeta. Essa é a realidade. Mas mesmo assim, quem está disposto a servir a luz tem júbilos tanto aqui na Terra e mais ainda no pós-vida, né, no pós-morte. Então é isso, é só para as pessoas refletirem, mas continuarem sempre buscando a luz, independente da forma como elas escolham buscar. Independente do motivo, criem disciplina com a oração, né? Exatamente. Bom, acho que é isso, gente. Você tem mais alguma pergunta? Alguma coisa? Por mim, já está finalizado. Tá bom, então vamos fazer a oração final. E já gostaria de agradecer a vocês pela atenção, pelo foco que vocês têm com as palestras e aos espíritos que aqui estiveram ajudando também, né? Senti que essa palestra tivemos muitas presenças, eu senti. E agradecer a todos que assistem pelo YouTube também. Bom, eu queria te agradecer, Demi, pela profundidade da palestra, né? Em todos os 4 conscientes, acho que você se aprofundou nessa mesma palestra. Então, igual a piada que nós fizemos no começo, você não foi hipócrita, você conseguiu alcançar os 4 que você mesmo pregou. Então, perfeito mesmo, me emocionei bastante. Obrigado. Pega pra mim. Eu quero agradecer, Denim, pela sua disciplina. Eu fiquei muito, assim, chocado no bom sentido quando eu fui lá no seu trabalho e você estava com o caderno aberto escrevendo sua palestra, sabe? Eu falei, caramba, fiquei muito orgulhoso, muito feliz, sabe? O orgulho no bom sentido de ver você disciplinado, você comprometido com o trabalho que nós realizamos aqui, sabe? Porque eu sei que é difícil, sabe? Nós todos lidamos com nossas dificuldades no dia a dia, com os nossos problemas diários, né? E tem que pesquisar. E chega momentos assim que a gente não sabe como continuar, sabe? Não sabe onde colocar nosso foco, nossa energia mental.
mas sua palestra foi maravilhosa, então obrigado pela dedicação, obrigado também ao Daniel, sempre pela disciplina dos trabalhos, por estar aqui, pelos amigos espirituais que nos auxiliaram, elevando a nossa luz, e pelos espectadores do YouTube também, que se comprometem a assistir, refletir e que estão dispostos a participar dessas reflexões aqui, por mais que nós sempre falemos que não temos o interesse nem o intuito de impor nenhum tipo de verdade, sempre com a intenção de trazer a reflexão, né? E antes de você fazer a oração final, eu gostaria novamente de fazer a oração do Pai Nosso, nós três juntos. Em nome aos espíritos que se devotam ao Evangelho de Jesus, talvez alguns tenham ficado ofendidos ou perturbados com a última palestra, dado todo o cenário histórico, todo o contexto histórico que aconteceu, mas é importante salientar que nós temos um imenso respeito pelos ensinamentos do nosso Divino Mestre Jesus e que nós lutaremos por toda a eternidade pela preservação da verdade em relação a tudo aquilo que ele disse, para não perturbar o que foi dito, mas para que também nós possamos colher novos frutos daquilo que ele nos ensinou. Pai Pai nosso, nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, só para finalizar também, agora que eu lembrei que não falamos sobre a importância dessa oração, né? Em si, vemos ela como uma oração perfeita, por até pensar nas três orações, ela faz as três partes. Então, como sabemos, o próprio Evangelho ainda vai ser utilizado aqui na Terra e na alta espiritualidade por muitos anos. Então, do meu ponto de vista, essa é a oração mais perfeita que temos na Terra. Eu também.